Boa tarde, gente. Esse trabalho que eu vou apresentar agora, ele está sendo construído. Na verdade, ele é a partir de uma orientação. A gente está pensando num novo caminho para a tese. É um trabalho feito por mim, pelas minhas orientadoras Fabiana e Flávia, e teve uma grande ajuda da Daniela, que está aqui. O nome dela não está aqui porque essa é uma apresentação para o trabalho de São Paulo. Então, isso é mais ou menos um treino. É importante eu falar também por que a escolha do tema da gastronomia com a agricultura familiar. Os modos de produção de alimentação é algo que me inquieta muito. Sempre trabalhei como nutricionista, fiz nutrição, sou nutricionista, fiz gastronomia e sempre trabalhei na área de restaurantes comerciais e sempre vivenciei a dificuldade que era de adquirir alimentos de uma maneira mais justa e via muita parte de desperdício e por falta de conhecimento das pessoas que estavam manipulando aqueles alimentos. Então, eu começo falando sobre o que são os sistemas alimentares. A gente divide em 3 fases, 3 momentos importantes, a fase de sistema alimentar. O que seria um sistema alimentar? O sistema alimentar é tudo aquilo que envolve desde a concepção do alimento, desde a produção até a concepção de um prato que vai ser partilhado entre as pessoas. Então, a gente tem um primeiro momento, quando a gente fala de sistema alimentar, quando a gente está falando de produção, que seria a chamada Revolução Verde, que, a partir da década de 60 e 70, aconteceu a partir de... liderado pelo setor público, uma movimentação para que adquirissem maquinários para poder ajudar a aumentar a produção. Posteriormente à aquisição de maquinários, começou-se o estímulo para uso de fertilizantes e agrotóxicos na produção de alimentos, com o intuito de aumentar a produção de alimentos, porque havia estudos da FAO dizendo que estava aumentando a quantidade, a fome nos países, principalmente os subdesenvolvidos. Então, a solução do momento seria aumentar a produtividade para poder reduzir a fome nesses países. Um segundo momento que já chega dos sistemas alimentares por volta da década de 90, onde a engenharia genética é protagonista nos sistemas alimentares, que ele é liderado principalmente pelo setor privado, que são empresas que estão interessadas na venda dessas sementes, que são diferenciadas, e são sementes que são fortificadas para que o menor número de pragas atinjam aquela produção. É importante falar que, nessa época, já existe uma grande produção da monocultura em detrimento dos sistemas agroecológicos e que sejam mais equilibrados. E um terceiro momento, que é o momento que a gente está agora, desses sistemas alimentares, que seria a mecanização que não vem a partir do campo. É uma mecanização que ela é feita principalmente a partir de estudos dentro de centros de produção de sementes e da digitalização da genética para poder melhorar e especificar cada vez mais a produção dos alimentos. Então, a gente fala que a revolução está vindo fora da agricultura, né? Se antes o conhecimento vinha daquelas pessoas que produziam, agora o conhecimento está vindo, está fazendo um movimento contrário. Ele vem das pessoas que estão do lado de dentro de salas e de estudos para poder levar para o campo. Quando a gente pensa nessa possibilidade de
de falar sobre a gastronomia e sistemas alimentares e agricultura familiar, ela vem, dentro dessas mídias, ela vem a partir dessa primeira observação, quando a gente começou a ver o que se fala sobre esse assunto, o que se fala sobre agricultura familiar, o que se fala sobre chefes de cozinha usando esses tipos de alimento. Então, a gente fez uma primeira busca, anteriormente de fazer esse trabalho, em que a gente começa a ver que existe uma atenção da mídia para esses assuntos. Eu tentei marcar aqui algumas coisas, por exemplo, que dentro desses discursos que falam, por exemplo, que os chefes de cozinha do mundo eles estão se juntando para poder correr atrás e mostrar o papel da importância da biodiversidade na construção desses pratos e começam a voltar os olhares para um tipo de produção diferente, né? Os melhores chefes do Brasil, eles falam muito isso e falam da importância de cuidar da cadeia alimentar e tentam buscar esses produtores. Então, a pergunta que a gente faz inicialmente é como que a utilização desses alimentos vindos da produção de agricultores familiares por esses chefes de cozinha em restaurantes comerciais daqui do Rio de Janeiro vão participar na construção de um modo de produção menos hegemônico. Eu acho que também é importante falar que a gente tem alguns dos melhores restaurantes do mundo, eles estão aqui no Rio de Janeiro, e não em São Paulo, quanto muita gente pensa, né? Automaticamente, a gastronomia de São Paulo ela começou muito mais forte, mas hoje os 2 melhores restaurantes do Brasil estão aqui no Rio de Janeiro. E é olhar a gastronomia, além de um fenômeno relacionado com restaurantes sofisticados de chefes premiados, e também como perceber a tendência de consumo desses alimentos da agricultura, de agricultores locais, como uma maneira de reforçar a identidade cultural e apoio à agricultura familiar. Compreender como o processo da gastronomia, que, por um lado, tem os atores inseridos em contextos de extinção simbólica, e, por outro, atores que são excluídos do espaço de produção, que são dominados pelo agronegócio. Esse seria um caminho que se insere dentro da tese, que tem como título Perspectivas Socioantropológicas da Gastronomia e sua relação com agricultores familiares na cidade do Rio de Janeiro. E de ver realmente como essa maneira de produzir ela tem uma maneira de redefinir a cultura. Como disse a professora Maria Cláudia, é uma metodologia que ainda está sendo construída. Então, a gente está tentando escolher qual seria o melhor caminho para a gente poder fazer isso. Então, a princípio, a gente faz um recorte empírico de conteúdos digitais e publicações jornalísticas que, quando chegaram as buscas, elas vinham praticamente de instituições públicas e privadas entre 2017 e 2019. Por que a gente escolheu esses 2 anos? Porque foi quando os restaurantes brasileiros eles começaram a entrar na lista de melhor restaurantes do mundo, entre os top 50. E os meios de comunicação tradicionais, eles refletem muito o que as pessoas estão pensando. Então, seria a partir desse ponto de vista. E entre os resultados desses textos, a gente tem 2 grupos, principalmente. Um primeiro grupo, que são os sites de instituições públicas, em que o Ministério de Agricultura e Empresarial destacam a valorização da agricultura familiar como uma oportunidade para aquelas pessoas, né, como um empreendedorismo. E por outro lado, você tem o contratempo, que seria os sites de jornalismo independente e de blogs que valorizam a produção independente de alimentos sustentáveis e saudáveis como uma posição crítica em relação ao governo e as políticas que estão sendo adotadas. Então, a gente acredita ser relevante um olhar para esses alimentos provenientes de agricultura familiar, principalmente para poder verificar como um objeto de consumo que seja diferenciado. Então, era isso que eu tinha para falar, não terminei.